uma coisa que tem mudado bastante também é a própria concepção hoje do que é a vida adulta, né? A gente fala muito sobre o fenômeno da pós-adolescência. A gente viu uma geração que pessoas de 30 anos não conseguem sair da casa dos pais, muito também por fatores financeiros, um momento que a gente vive aí de pós-capitalismo também. A concepção de adulto, ela mudou, professor? Pois é. Se você tiver em casa um relógio, não de tic-tac, um relógio desses ponteiros de segundo que vai fluido, sabe? Que gira sem solavanco, isso é suficiente para você perceber que a vida é um contínuo, né? E que toda categorização em fases é um retalhamento arbitrário e convencional, né? Se tem um problema da adultidade, tem um problema da juventude. O que é a juventude? Até quando vai a infância? Né? Então, claro, sempre haverá um chato, né? Para dizer, e aí tentará encontrar 2 ou 3 elementos objetivos para dizer até aqui é uma coisa, ali é outra. Mas o certo é que os critérios são tão arbitrários quanto as categorias. É importante observar que existe por detrás das categorias sempre alguém que leva vantagem com elas, que se beneficia delas, que se apoia nelas, que ganha com elas, né? Então, nesse sentido, a imensa... Porque uma palavra como jovem, por exemplo, né? É uma palavra que tem uma relevância mercadológica, econômica, etc., brutal. Então, a partir do momento que você estende a categoria, você estende um mercado consumidor junto. E com isso, você tem ganhos indiscutíveis na hora de apresentar seus produtos e serviços. Então, não cabe a menor dúvida que todas essas categorias são palavras, antes de mais nada, né? Eu me lembro, tem um texto maravilhoso do professor Bourdieu, a juventude é só uma palavra, né? La jeunesse n'est qu'un mot, né? A juventude é só uma palavra. Porque, no final das contas, você tem uma palavra cujo significado é um objeto de luta, é um troféu, né? É mais ou menos como a própria felicidade, né? Se você é dono de uma academia, lutará para que a felicidade seja atrelada a dimensões estéticas e de saúde para os mais hipócritas. Se você for dono de uma igreja, lutará para que a felicidade seja atrelada a questões espirituais. Se você for dono de uma livraria, você já faliu. Vamos desconsiderar essa hipótese. Se você for dono, né, de uma empresa de comunicação, dirá que felicidade é comunicar-se, etc. Então, de novo, há uma luta óbvia, né, pela definição do que a palavra quer dizer. E eu penso que com a palavra adulto é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O coitado do adulto, ele está estrangulado entre um jovem que não para de se espreguiçar e aumentar o seu tamanho e uma espécie de terceira idade que se reforça a cada passo em que a pirâmide etária vai se reinvertendo na sociedade. Então o adulto ele vai cada vez mais estrangulado entre o antes e o depois, né? Bom, com todas as consequências que isso possa ter para quem tem interesse em participar da definição dessas categorias, né? Da definição legítima dessas categorias. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Clóvis de Barros. Clica aqui do lado para assistir o episódio completo. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E aproveita o nosso cupom PODCASTMHM para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.